Por que será que alguns idosos parecem enfraquecer tão cedo, enquanto outros mantêm força e vitalidade por muitos anos? A resposta não está apenas na sorte ou na genética. Na maioria das vezes, a diferença está em hábitos diários, pequenas escolhas e atitudes que, com o tempo, fazem toda a diferença. Neste vídeo, não vamos falar de doenças raras ou de situações extremas. O foco aqui são comportamentos reais, comuns e totalmente mensuráveis, e que afetam diretamente quanto tempo e com que qualidade você vive. Talvez você nem tenha notado que alguns desses hábitos estão te prejudicando, mas a boa notícia é que, ao identificá-los, você pode começar a mudar para melhor. Depois dos 70 anos, a diferença entre apenas sobreviver e realmente prosperar se torna mais evidente. Mas nunca é tarde demais para mudar. Só de conhecer essas 5 bandeiras vermelhas que vamos mostrar, você já pode tomar decisões mais conscientes e caminhar em direção a uma vida mais longa, ativa e saudável. Fica aqui com a gente, porque o que vamos compartilhar não é alarme nem exagero. São sinais reais que você pode observar no seu dia a dia e começar a transformar a partir de hoje. Número 1. O isolamento social. Pouca gente imagina, mas esse é um dos sinais mais poderosos e, ao mesmo tempo, invisíveis, ligados à morte precoce em idosos. Quando uma pessoa passa a maior parte dos dias sozinha, sem conversas, sem risadas, sem companhia verdadeira, o corpo entende esse silêncio constante como uma ameaça. Aos poucos, a solidão não causa só tristeza. Ela se transforma em estresse físico, o nível de cortisol sobe, a pressão arterial aumenta, o sistema imunológico enfraquece. Sem o acolhimento de um convívio social, até um pequeno problema de saúde pode se transformar em algo sério. Pense no caso do seu João, um viúvo de 79 anos. Ele passava as noites jantando em silêncio, sem telefonemas, sem visitas. Os vizinhos diziam que ele era muito independente, mas a verdade é que a solidão era sua companhia mais frequente. Quando ele pegou um simples resfriado, não contou para ninguém. Quando o encontraram, o quadro já havia evoluído para uma pneumonia grave. Muitos idosos, como o seu João, costumam minimizar o isolamento, achando que estão bem sozinhos. Mas o corpo sente. O peso emocional acaba virando um desgaste físico. Nosso sistema nervoso foi feito para a convivência. Quando essa troca é interrompida, o organismo começa a desligar, aos poucos, silenciosamente. A boa notícia: reconectar-se com outras pessoas não exige festas ou grandes grupos. Às vezes, tudo o que você precisa é de 1 ou 2 vínculos reais e constantes. Pode ser uma conversa por telefone com um neto, um café semanal com um vizinho ou até uma roda de bate-papo no centro comunitário. Isso já é suficiente para reduzir o risco de morte precoce. Fazer esse esforço para ouvir e ser ouvido não é apenas uma questão social, é um verdadeiro cuidado com a vida. Número 2. A falta de movimento. Existe um perigo silencioso que se esconde bem debaixo do nosso nariz e aparece toda vez que uma pessoa idosa passa boa parte do dia sentada. A falta de movimento pode até parecer algo pequeno no começo, mas, com o tempo, ela desmonta lentamente a capacidade do corpo de se recuperar, responder e resistir. Os músculos enfraquecem, as articulações ficam mais rígidas, a circulação desacelera. E, de repente, uma simples caminhada até a padaria começa a parecer uma subida íngreme. Muita gente diz: "Ah, estou só descansando." Mas o que o corpo entende não é descanso, é rendição. E essa sensação de rendição, especialmente depois dos 70 anos, pode acelerar o declínio do corpo mais do que muitas doenças conhecidas. Vamos lembrar da Dona Jenny, de 84 anos. Ela sempre gostou de caminhar de manhã, mas começou a se sentir um pouco cansada e foi parando. Em poucos meses, ela já sentia um cansaço enorme só de ficar em pé para preparar o almoço. Não era nenhuma doença grave, era o sedentarismo. O médico dela chegou a dizer que muitos idosos acabam enfrentando complicações sérias por causa da inatividade, mais até do que por infarto ou AVC. Pode parecer exagero, mas é a realidade. O nosso corpo foi feito para se mover. Quando
Ele para, ele começa a se apagar. Mas aqui vai uma boa notícia. O movimento não precisa ser nada complexo. Não precisa correr nem levantar peso. Levantar-se da cadeira de vez em quando, fazer alguns alongamentos, caminhar até o portão, mexer os braços enquanto assiste à novela, tudo isso já conta. Esses pequenos gestos dizem ao corpo: ei, eu ainda estou aqui, fica firme comigo. E se você está aqui até agora e achou essas informações importantes, escreve número 2 aí nos comentários. Assim eu sei que você está comigo nessa jornada por mais saúde e vigor. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Isso ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos de qualidade para te informar e inspirar. Vamos seguir em frente. Número 3. O isolamento emocional. Entre os perigos silenciosos que ameaçam a longevidade depois dos 70, talvez um dos mais ignorados, mas profundamente devastadores, seja o isolamento emocional. E atenção, isso não é só sobre estar sozinho fisicamente. É sobre sentir-se sozinho, mesmo quando há pessoas ao redor. Muitos idosos, com o passar do tempo, vão se afastando aos poucos dos amigos, dos encontros sociais, das ligações simples do dia a dia. E sem perceber, o silêncio vai tomando conta. Esse silêncio, quando se instala, não é neutro. Ele vem acompanhado de uma série de impactos físicos e emocionais. Estudos apontam que a solidão crônica pode aumentar em até 30% o risco de morte precoce. Isso não é pouco. É um grito de alerta vindo direto do sistema que regula o estresse do nosso corpo. Quando a pessoa se sente emocionalmente isolada, o nível de cortisol, o hormônio do estresse, permanece elevado. O sono piora, a imunidade enfraquece e aos poucos até o desejo de cuidar de si mesmo vai sumindo. Vamos lembrar do seu Walter, de 79 anos. Depois que perdeu a esposa, ele começou a recusar ligações e se afastar da família. Dizia que era mais fácil assim, mas dentro de um ano, ele já não se alimentava direito. Não saía mais de casa e evitava até as pequenas reuniões com os filhos e netos. Não era apenas tristeza, era desconexão, profunda e perigosa. Por outro lado, idosos que mantêm laços afetivos, que conversam com amigos, participam de eventos da comunidade ou trocam algumas palavras no mercado com o caixa, mostram maior saúde mental, melhor memória e uma vida mais longa e com mais sentido. A conexão emocional age como um verdadeiro remédio, estabiliza o humor, dá propósito aos dias e reforça a ideia de que a vida ainda tem muito valor. Se você passou dos 70 e notou que começou a se afastar mesmo que seja só um pouco, pare e reflita. O que essa distância está te custando? Porque o preço pode ser muito maior do que o tédio. Pode ser a sua energia, sua resistência e até o tempo que ainda tem pela frente. Número 4. Padrões de sono irregulares. Uma das características que mais aparecem entre idosos que enfrentam um declínio precoce é o sono desregulado. E não estamos falando aqui de uma noite mal dormida de vez em quando. O que realmente preocupa é a inconsistência crônica. Ir dormir em horários aleatórios, acordar várias vezes durante a noite ou passar muito tempo em frente a telas antes de tentar dormir. Depois dos 70 anos, o nosso corpo se torna mais sensível. Ele já não se recupera tão facilmente de noites mal dormidas ou de sono picado. Isso acontece porque o chamado ritmo circadiano, o nosso relógio interno que regula quando devemos estar acordados ou descansando, depende de uma rotina regular. Quando esse ritmo é constantemente interrompido, vários sistemas do corpo começam a sentir os impactos. O metabolismo desacelera, o humor oscila, o coração sofre e até a memória fica comprometida. Estudos de longo prazo mostram que idosos com padrões irregulares de sono têm maior risco de sofrer com lapsos de memória, quedas, depressão e até eventos cardíacos nas primeiras horas da manhã. Vamos lembrar do caso da dona Helena, de 76 anos. Ela tinha o hábito de assistir televisão até de madrugada, às vezes 2, 3 da manhã. Durante o dia dormia picado e para aguentar tomava café no fim da tarde. Aos poucos, sua pressão ficou instável,
sua energia variava demais e o foco sumiu. Mas quando ela decidiu estabelecer um horário fixo para dormir e acordar, e passou a desligar as telas pelo menos 1 hora antes de deitar, tudo começou a melhorar. Suas manhãs ficaram mais leves, o humor mais estável, e até os riscos de sustos com a saúde diminuíram. O sono, nessa fase da vida, não é luxo, é medicamento natural. Se o seu sono está bagunçado, pode ser o jeito do corpo te dar um aviso silencioso, que ele precisa descansar para poder se curar, porque é durante o sono que a verdadeira regeneração acontece. E quando essa regeneração é adiada, noite após noite, o risco de problemas sérios, que muitas vezes aparecem sem aviso, aumenta bastante. Se você ainda está por aqui e achou útil essa informação, comenta aqui embaixo. Número 4. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Ative o sininho também. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar até mais pessoas que precisam. Vamos seguir em frente? Número 5. Abstinência emocional. Um dos sinais mais silenciosos e perigosos que costumam aparecer em idosos que enfrentam um declínio precoce é a abstinência emocional. E não estamos falando aqui de pessoas que são naturalmente mais reservadas. Ser tranquilo ou gostar de momentos de solidão pode ser algo saudável. A questão é outra. O que realmente preocupa é quando a pessoa se afasta das interações emocionais profundas, deixa de iniciar conversas, evita reuniões em família ou se mostra indiferente a eventos que antes traziam alegria. Esse afastamento, com o tempo, se transforma num ciclo perigoso. Quanto menos envolvimento emocional, menor a estimulação do cérebro e do coração. E isso alimenta sentimentos de solidão, desânimo e até desesperança. O corpo percebe esse silêncio. Os hormônios se desregulam, a imunidade enfraquece e a mente começa aos poucos a se desligar. Foi o que aconteceu com o seu Richard, de 80 anos. Depois que perdeu a esposa, ele parou de falar com os filhos, ignorava aniversários, não saía mais de casa. Em apenas 1 ano, sua saúde declinou sem que houvesse uma doença específica. Segundo o médico, fisicamente ele ainda tinha muito a viver, mas emocionalmente ele já havia desistido. Em contrapartida, temos exemplos como o do seu Tomás, um viúvo de 78 anos que continua mandando mensagens carinhosas para os netos, participa de um clube de leitura e até ensina marcenaria para vizinhos mais jovens. A saúde emocional dele está viva, ativa, pulsando. E é isso que faz toda a diferença. Vitalidade emocional não é estar alegre o tempo todo, mas sim permanecer engajado com a vida. Quando isso se apaga, a saúde física costuma seguir pelo mesmo caminho. O distanciamento emocional é como um interruptor que vai sendo desligado aos poucos, diminuindo a luz da vida até que o corpo, sem estímulos, perde a vontade de continuar. Quando falamos em viver bem e por mais tempo, é comum pensar logo em dieta, exercícios e remédios. Mas muitas vezes, o que mais importa são os padrões silenciosos, os hábitos diários, as pequenas escolhas e as mudanças de atitude que revelam como estamos realmente envelhecendo. Esses 5 sinais que conversamos hoje não gritam, mas falam alto sobre o rumo que sua vida está tomando. Se você se reconheceu em algum deles, não se assuste. Só o fato de estar consciente já é um grande passo. Essa consciência dá a você a chance de escolher diferente, se reconectar, se expressar, se movimentar. Às vezes, tudo começa com uma simples ligação para alguém querido. Envelhecer não é apenas ver o tempo passar, é manter-se conectado ao seu propósito, às suas pessoas e à sua própria vitalidade interior. Todo dia é uma nova chance de reacender essa chama. Obrigado por estar com a gente hoje. Se alguma coisa que você ouviu aqui fez sentido para você, deixe um comentário abaixo. Conta pra gente o que mais te tocou e o que você pretende aplicar na sua vida. A sua experiência pode inspirar outras pessoas também. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite agora. Curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe com quem você ama. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo informação e inspiração. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.